campanha, com essa pesquisa, mostrando empate. O que nós temos em São Paulo é um empate com o Haddad, um crescimento, pode virar uma onda final aí, pode dar uma virada em São Paulo. Vamos acompanhar. Gisele, boa continuação aí. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. O comentário de Joaquim de Carvalho. Oi, Joaquim. Boa noite, tudo bem? Olá, Gisele. Está aqui a câmera. Tudo bom? Boa noite, comunidade. Boa noite a todos. Bom, dois fatos sobre São Paulo, hein? Exatamente, 2 fatos sobre São Paulo, né? Um episódio que pode trazer um efeito negativo para a campanha do Tarcísio e uma pesquisa IPEC que mostra pela primeira vez empate técnico. A distância era grande aqui pelo IPEC e agora 4 pontos de diferença, né? Um cenário bem importante aí para a possível virada do Haddad. Mas eu queria compartilhar aqui a coluna que você publicou sobre o episódio do Tarcísio, e aí você comenta até as duas coisas, porque isso pode ter um efeito eleitoral, né, na situação do Tarcísio aqui em São Paulo. Então, o que você escreve aqui? Possível farsa de Paraisópolis. Polícia omitiu no BO que o autor do disparo fatal foi treinado pela ABIN. Fala um pouco sobre do que se trata essa omissão no BO, né, e esse treinamento de um agente da ABIN. Exatamente. Bom, Gisele, o caso ele está assumindo toda a feição de uma grande farsa, com os personagens suspeitos de sempre. Então, você tem a BIM, você tem a Jovem Pan, é um personagem suspeito nessa trama. E você tem o próprio bolsonarismo e o Bolsonaro, que começou a preparar esse caso lá de Paraisópolis no dia anterior, quando ele insiste no debate em colocar assunto de quem entra em favela, quem não entra em favela. Então, parece que já colocando, né, na pauta esse tema que seria notícia no dia seguinte. E aí, quando nós noticiamos o caso a primeira vez, nós vimos a Jovem Pan foi a primeira a noticiar, ela estava acompanhando aquele dia o Tarcísio, e ela deu como atentado, sem nenhuma informação. De onde veio essa informação? O que teve foi um morto. Agora você pode desconfiar que pode ter sido até execução. Porque o morto, eu já tinha escrito isso, não tinha arma, não encontraram arma com ele. Então, e a Jovem Pan deu como um atentado e começou a repercutir. Ouviu até o general Heleno tentando criar um caso nacional. É que aí veio a Secretaria de Segurança e falou, não há nenhum indício de atentado. Nada disso. E o caso está muito mal explicado. E aí entra um outro personagem, que é essa novidade, a novidade de hoje, que é a Jovem Pan. Ela praticamente, o cinegrafista da Jovem Pan recebia a ordem da campanha do Tarcísio. Essa é a verdade. É inadmissível que um cinegrafista, alguém chegue de uma campanha e diga, ó, tira essa imagem, você vai ter que apagar. Pior ainda, você vai apagar essa imagem. Então, não queria, havia coisa ali que não era para ser mostrada. E aí deu ordem, você vê o diálogo do cinegrafista, você vê o diálogo, ele, quando está falando, ele está acatando, ele até disse, ó, você me barrou aquela hora, eu não fui porque não vi porque você me barrou, parecia que estava trabalhando para a equipe do Tarcísio, Jovem Pan, e nós sabemos do compromisso de Jovem Pan com o bolsonarismo. E aí você tem... E o único veículo fazendo cobertura, né, Joaquim? Uma coisa claramente estratégica ali para o ato. Você tinha jornal, né? Mas você tinha ali a televisão, você tinha na TV, era eles que estavam lá, fazendo as imagens e dando essa versão. Já estavam criando um caso, que era atentado. E aí, Gisele, a questão da ABIN. Porque a ABIN, ela está ligada ao evento de Juiz de Fora, nós já sabemos disso, aquele evento, o episódio de Juiz de Fora, sobre o qual estamos censurados. Mas ela está ligado. A ABIN, ela recebeu pelo menos 3 seguranças que estavam lá naquele dia, agentes da Polícia Federal, e continuaram fazendo serviço para a família Bolsonaro. E aí você tem o policial, justamente o policial que matou chama Felipe, o nome do jovem lá que foi morto, que estava na motocicleta, com quem não encontraram armas. Deram a versão de tiroteio, que ele atirou contra a polícia, e por isso houve o revide. Aí, este policial, o nome dele é Henrique,
ele foi treinado aí alguns meses atrás pela ABIN lá em Barbacena, também em Minas Gerais, que tem uma escola lá de inteligência, ele foi treinado. E no dia, isso é que é mais importante, ele foi dar apoio ao Tarcísio, mas, em tese, a Polícia Militar não dá apoio a candidato a governador. Tanto que o Haddad falou, eu sou candidato tanto quanto ele, nunca me ofereceram policial militar. E para ele estava lá, e era o quê? Do serviço reservado, que era treinado pela ABIN. E foi justamente ele que, porque no começo não tinha mais policiais, havia 4, eram 4, e era uma paisana, 4 do serviço reservado. E aí é ele que, então, mata, diz que numa troca de tiros, mata lá aquele jovem que é Felipe. Então é tudo muito estranho. Você tem a emissora, que é a emissora do bolsonarismo, e você tem os elementos de Juiz de Fora. Ou você tem a ABIN, que está ligada a Juiz de Fora, independentemente do que aconteceu. Tá? A ABIN é central para entender Juiz de Fora. O Bebiano caiu porque ele bateu de frente com o Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela. Na verdade, não era paralela, ele queria assumir a ABIN. E aí ele levou os nomes para o Bebiano disse, olha, se você fizer isso, seu pai vai cair. Isso dá impeachment. Deve ser muito grave. Não revelou quem era, mas eu contei quem era. Eu mostrei os policiais, os nomes deles. E foram eles que indicaram depois o Ramagem. E depois, no caso do Jair Renan, lá na frente, vai aparecer lá de novo o agente da Polícia Federal, que era a segurança, e estava na ABIN fazendo serviço para a família Bolsonaro. Então, a ABIN foi transformada numa agência de serviços secretos ou serviços. A natureza do serviço você pode definir, qualquer pessoa pode definir. Eu não vou dizer aqui, mas não é nada republicano. No caso, por exemplo, que nós retratamos no documentário A Fábrica de Fake News, A Fábrica de Fakeadas, nesse documentário nós mostramos que o segurança estava lá monitorando uma pessoa que tinha ligação, num caso de tráfico de influência, com o tráfico de influência com o Jair Renan. Então, era ligado à família, entendeu? Então, ele era ligado à família. Então, houve essa... Nós mostramos isso. E agora nós estamos vendo que a ABIN está presente no caso de Paraisópolis, que tem, como eu disse, já toda a feição de uma farsa. Estavam escondendo algo, e exploraram o caso politicamente. E o efeito disso é que, por alguma razão, agora o efeito disso foi negativo para o Tarcísio, porque, por alguma razão, alguém quebrou a corrente ou não estava envolvido, porque a polícia, apesar da simpatia do governador, ou do apoio do governador Rodrigo Garcia para o Tarcísio, alguém na polícia não concordou com a farsa e foi lá e logo em seguida, depois teve coletiva, mas antes disso já estavam vazando para a imprensa. Não é atentado. Não é atentado. E aí, o relato que está no DHPP, que investiga o caso, ele é um relato que o BO que omite o fato do policial estar lá e o policial ter sido treinado pela ABIN, e esse policial não tinha uma função ali. A função que eu estou dizendo é função da Polícia Militar. Ele era do serviço reservado, treinado pela ABIN. O que ele estava fazendo lá, naquele local, já que o governo do Estado não dá segurança para candidatos? Isso não é atribuição do governo do Estado, poderia ser a Polícia Federal. O governo do Estado, não. Então, nós estamos diante de... Ali tem todos os elementos de um escândalo muito grande. E eu acho que, se for investigado esse caso de Paraisópolis, você pode obter respostas também para aquele outro caso lá de Juiz de Fora. É interessante que a contradição do Tarcísio, né? Que é alguém que o bolsonarismo, né? E ele próprio não é o candidato da segurança pública, né? Não é um discurso desse candidato e da pauta da extrema-direita.
estou sendo irônica aqui, né? Eles não são da segurança pública, mas eles atribuem à esquerda a criminalidade, eles dizem que vão resolver a segurança armando a população, né? Transferindo a segurança para que cada cidadão tente garantir a sua, mas a gente sabe que isso traz mais mortes. E aí ele vai lá e manda deletar um vídeo que é de uma investigação. Ele, estou dizendo aqui, né, um integrante da equipe dele, mas parte da equipe do Tarcísio. Então, ele tem que ser responsabilizado. E agora, aí, Gisele, deletar uma imagem de uma investigação, como é que é isso? Exatamente, Gisele, tem outra coisa. O Haddad falou mesmo, disse o seguinte: não apareceram as imagens que foram gravadas pela câmera dos policiais. Isso não apareceu. Não tem essa imagem. Ou seja, a câmera dos PMs, aquelas que exatamente, evitam a criminalidade, que andam nos uniformes. E que o Tarcísio quer tirar. Exato. Não tem. Não tem imagem de câmeras de Paraisópolis, porque hoje tem câmera em todo lugar. Você não tem essas imagens. Você tem o relato deste agente da ABIN, agente informal, foi treinado pela ABIN, que é policial militar. Você tem o relato dele, ele chama Henrique Gama dos Santos, o policial. Ele tem o relato dele, de que ele estava lá à paisana, e ele conta que foi abordado e depois vieram outros. E aí ele avisou os outros, que eram do serviço reservado, eram 4, que começaram a atirar. Quando a polícia militar chegou, já tinha acabado. E já tinha uma pessoa caída no chão. Então o relato é desta pessoa, é todo o relato. E não tem imagens que normalmente aparecem. Como começou o tiro. Então as pessoas falam, olha, ouvi rajada de metralhadora. Sim, mas não ocorreu a polícia procurar imagens, se alguém gravou isso em algum lugar? Imagens fixas, porque Paraisópolis eu conheço, ele tem um comércio muito forte. Então tem câmeras em vários locais, porque tem comércio lá. E não surgiram imagens nenhuma. O Haddad fala sobre isso, falou isso agora ontem na CBN, essa batida que teve lá. Não tem. Isso tudo sumiu, virou um caso muito obscuro. Então, olha, é difícil a gente fazer afirmação sem ter elementos. Então, eu procurei fazer uma reportagem para trazer os elementos, que foi, número 1, era agente da BIM, e isso não está no inquérito, ou pelo menos no que inicia o inquérito, BO, não está. Número 2, qual era a função deste policial lá? Porque a Polícia Militar não dá segurança para candidatos a governador. Por que um cara treinado pela BIM estava lá? E aí você relaciona isso com a própria declaração do general Heleno, que é o chefe, a BIM está no guarda-chuva ali do GSI. E ele próprio, 2 ou 3 dias antes, disse, olha, o Tarcísio está sendo ameaçado. Então já falava na possibilidade de um atentado. Do nada ele disse isso. E aí você teve no debate de domingo o Bolsonaro falando, e eles exploraram depois da propaganda, falando que o Lula entrava na favela, lá falando do Complexo do Alemão, ninguém entrava, estava do lado do traficante, tentando fazer essa associação, que é a grande fake news, do Lula com o crime organizado. Quando nós sabemos que o crime organizado, a milícia está ligada ao Bolsonaro. E aí você tem, no dia seguinte, um evento que tinha a participação de 4 policiais militares, um deles treinado pela BIM, e não tinham função, não estavam lá como designados pelo Estado, ou cumprindo uma função do Estado. O governo não está respondendo sobre isso, fala que isso é sigiloso, polícia militar, de operações, etc. Mas por que faz isso com o Tarcísio e não tem segurança nenhuma para o Haddad? Então, parece ter sido montado ali um cenário justamente para fabricar um fato que pudesse ser levado ao público como um atentado para tentar, ao mesmo tempo, favorecer o Tarcísio e prejudicar o Lula, na verdade, favorecer o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é que estava colocando esse tema em discussão. É isso aí. Vamos lembrar que o Tarcísio super surfou na onda, né, da narrativa do atentado, ele denunciou isso, né, denunciou entre aspas, e aí depois recuou, porque a polícia negou que tivesse havido um atentado contra ele, o secretário negou, então as fontes oficiais, os órgãos oficiais negaram, e aí eles todos, na verdade ele recuou, né, eu não lembro se o Bolsonaro recuou, eles usaram isso na campanha horas depois, já estava lá na propaganda eleitoral. Exatamente. É isso.
Você está daqui a pouco aqui com a deputada Luiziane Lins, né, do PT do Ceará. Exatamente. Mas os estão escondendo muita coisa. Então, a própria. Só de novo reforçar quando fala que o Tarcísio recuou, porque a secretaria já estava vazando que não tinha indício de atentado. E por quê? Isso não está sendo explicado. Isso vai ter que uma investigação muito séria. De novo, o que os policiais estavam fazendo lá? O Estado não deu essa resposta. O governo do Estado não deu essa resposta. Mas são absolutamente suspeitos, sim, de terem armado uma cena ali. E, no caso, é mais grave porque uma pessoa foi morta. E essa pessoa estava sem arma. É tudo coincidente, porque se tem arma, você verifica se ele deu tiro para algum lugar. Vê os outros tiros, etc., para, vamos dizer assim, fechar a versão de que atentaram contra, mas não tinha, não acharam. Tem só uma pessoa morta, e aí tem até, e aí eu insisto nisso, a necessidade de investigar se não foi execução. Porque é razoável suspeitar que foi execução. Se o cara não tinha arma, apareceu com um tiro no peito. O caso tem que chegar a uma conclusão, né? Eles abriram uma investigação, tem que se chegar a uma conclusão. E o Haddad fez uma postagem perguntando justamente isso, Joaquim. O que o Tarcísio quer esconder de você? Né? Fez uma postagem com a imagem da matéria da Folha, que foi que divulgou o áudio, e a pergunta: o que o Tarcísio quer esconder de você? É isso. Valeu, Joaquim. Então, até mais. Aqui você com a entrevista com a deputada Luiziane Lins. Exatamente. Valeu, Gisele. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Até mais. Até mais. É isso, gente. Vou trazer aqui Alex Sonic e Paulo Moreira Leite. Vamos lá. Alex Sonic e Paulo Moreira Leite. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês?